trabalhar à distância, de dia ou à noite, utilizando celulares, tablets ou computador em casa, já faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. A Lei 12.551 de 2011, conhecida como a Lei do Teletrabalho, define como vínculo empregatício a utilização dos meios eletrônicos como ferramenta de trabalho, mesmo quando o funcionário está fora da empresa. No Clique Ligue de hoje, vamos fazer uma reunião de trabalho, você aí e nós aqui, para conhecer melhor, discutir e esclarecer os efeitos dessa nova lei. A nossa primeira convidada desse bloco é a doutora Carla Tereza Martins Romar, professora de Direito na PUC de São Paulo e perita em relações trabalhistas. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Imagina, prazer é meu. Essa lei, ela é clara? Olha, eu acho que é bem clara, sim. Ela está definindo a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre pessoas que trabalham fora das dependências da empresa. Porque sempre houve uma discussão muito grande sobre essa questão, trabalhar fora das dependências da empresa geraria uma ausência de subordinação, o que, consequentemente, não permitiria o reconhecimento do vínculo empregatício. Mas isso não é verdade. A pessoa pode trabalhar na casa dela, pode trabalhar até no exterior, se for o caso, né, bem longe das dependências do empregador, mas estar sofrendo controle por parte do empregador, estar recebendo ordens e cumprindo ordens do empregador. Hoje, com os meios eletrônicos, isso é muito comum. Então, a lei veio simplesmente regulamentar um entendimento que a jurisprudência já vinha tendo, de que comprovado o controle, comprovado a subordinação, mesmo que o empregado esteja longe, mesmo que ele esteja na casa dele, trabalhando à distância com esses meios eletrônicos todos colocados à disposição, ele é considerado empregado e tem todos os direitos da lei trabalhista. Tá. E como quantificar o emprego, o trabalho fora de casa? Na verdade, todo trabalho tem que ser cumprido dentro de um limite de jornada, né? Uma jornada de trabalho que é no máximo de 8 horas diárias, 44 horas semanais como regra. Então, se houver um controle de jornada do empregado, ele estando fora das dependências, então o horário, por exemplo, tem muitas empresas que controlam o trabalho à distância pelos horários de acesso do empregado no sistema. Como ele acessa de longe, ele acessa o sistema da empresa, a rede da empresa, a empresa tem condições de saber que horário que ele entra, que horário que ele sai da rede, os horários que ele está trabalhando, o que ele está fazendo. Então, está controlando. E se ele trabalha além desse limite de horas, né, aí ele tem direito a horas extras, sem dúvida alguma. Mas, em princípio, ele está tendo a obrigação de cumprir a jornada de trabalho dele, que é a jornada fixada pela lei. Tá ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso convidado virtual, que é o Dr. Renato Santana. Ele está em Brasília, ele é juiz e presidente da ANAMATRA, Associação Nacional de Magistrados do Trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Essa lei veio no momento certo, que ela veio antes, veio depois? Eu penso que o ponto da legislação que vai gerar um pouco mais de polêmica não é a questão de se dizer se a pessoa pode ser empregado ou não por estar na casa da pessoa. Eu acho que essa é uma questão secundária na lei. É claro que a pessoa, estando na sua casa, ela pode ser empregada de uma empresa, desde que existam aqueles elementos da relação de emprego, principalmente a subordinação, né? Ou seja, aquela capacidade do empregador de dar ordens para o empregado. Eu acho que a grande dificuldade da lei é que ela, de certa forma, ela conflita com uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 428, que essa súmula, ela dá a entender que o empregado, quando ele está fora do ambiente de trabalho, ele só estaria subordinado ao horário se ele estivesse obrigado a ficar em casa. Eu acho que a lei dá uma abertura maior para dizer que, e acho que isso tem toda a pertinência com o direito de trabalho, que o empregado, se ele estiver em casa, ou na praia, ou na lua, se ele estiver trabalhando, ele tem que ganhar. Eu acho que essa é a grande diferenciação dessa lei. Ela passa a admitir explicitamente que essas novas tecnologias podem gerar algum tipo de trabalho que não é aquele trabalho comum que a gente conhece, que o empregado está lá dentro da empresa, sob a vigilância assim, direta do empregador. Passa a ser um controle indireto, que hoje em dia é plenamente possível. Aliás, essa entrevista que estamos fazendo aqui demonstra
que a gente pode trabalhar à distância, né? Justamente. Realmente, essa questão das horas é bastante importante, como o Dr. Renato disse, mas o fato é que esse entendimento da súmula 428 é no sentido de restringir para sobreaviso o empregado estar em casa, né? Então, certamente, os meios de comunicação já há bastante tempo permitem que você trabalhe mesmo você não estando em casa, né? Então, a jurisprudência, o Dr. Renato sabe disso, embora tenha essa súmula do TST, diversos tribunais regionais, diversos juízes de primeira instância vinham julgando contrariamente a isso nesse sentido. Comprovado que existia uma exigência do empregado estar à disposição do empregador, mesmo que não fosse na sua própria casa, né, podendo ser chamado a qualquer tempo, ele teria direito ao sobreaviso. Eu sempre pensei isso e realmente sempre achei que essa restrição que o TST colocou na súmula 428 de só caracterizar sobreaviso se estiver em casa, realmente isso é antigo demais, né? Eu até queria fazer uma pergunta para vocês, que o telespectador, o internauta, talvez não saiba. O que é estar de sobreaviso? Numa época em que todo mundo tem um BlackBerry, tem um celular no bolso, tem computador em casa, não tem mais nem bip, porque já está tão... O que é estar de sobreaviso? Bom, de onde nasceu isso? O que é um sobreaviso? Então, o sobreaviso é, na verdade, estar aguardando um chamado do empregador para executar algum tipo de atividade. Isso se originou através de uma norma específica para os ferroviários, artigo 244 da CLT, mas, de toda forma, foi se estendendo pelo entendimento da doutrina da jurisprudência a outros trabalhadores. Estar fora das dependências da empresa, só que a lei dizia na sua própria casa, né, aguardando um chamado do empregador, essas horas em que ele estaria à disposição, esperando um chamado, deveriam ser pagas com um valor de 1/3 do valor da hora normal de trabalho. Hoje, com o celular no bolso, a gente não precisa mais ficar em casa, ainda bem. Então, é isso que o TST tinha adotado um entendimento restritivo, como o Dr. Renato disse, na súmula 428, falando, olha, só caracteriza sobreaviso estar em casa, obrigatoriamente esperando. E não é isso, né? Como eu disse, a jurisprudência de muitos tribunais vinham entendendo em sentido contrário do TST. Eu acho que nesse aspecto, realmente o TST vai ter que reconhecer que o sobreaviso pode ser efetivamente fora da casa, das dependências do trabalhador. Agora, de toda forma, para estar em sobreaviso, não basta ter o aparelho celular, ter acesso à internet. Você precisa ter uma determinação do empregador para que acesse, para que esteja conectado e para que possa atender o chamado empregador assim que ele o fizer. Ou seja, você tem que estar à disposição do empregador. O simples fato do empregador conceder um celular, um acesso à internet, eu acho que vai continuar sendo entendido como não sendo suficiente para caracterizar o sobreaviso. Ou seja, só para a gente esclarecer, porque muita gente ficou em dúvida, inclusive nós aqui, quando lemos a lei, a questão de hora extra. Ou seja, o sujeito vai abrir um e-mail de madrugada ou resolve trabalhar de madrugada, o que é muito comum hoje em dia. Isso não impacta em hora extra, em nada. Na verdade, para que essa lei veio, para quê exatamente? Bom, então, essa questão de trabalhar fora do horário é muito complexo hoje em dia, né? Assim, exige-se do empregado um trabalho neste horário, fora do horário do expediente. Mesmo para quem trabalha nas dependências da empresa, você sai, vai embora para sua casa e aí? Você precisa realmente trabalhar, acessar? O empregador determinou isso? Determinou. Então, obviamente, se você está trabalhando, não é só sobreaviso, você está trabalhando, tem direito a hora extra. O empregador não determinou, mas, de toda forma, o excesso de trabalho, o empregador impõe a você tanto trabalho que você não consegue executar esse trabalho no horário normal da sua jornada. Você acaba levando o trabalho para casa porque é impossível cumprir tudo que o empregador determina. Então, é hora extra também. Agora, é muito complicado, eu fico com muito receio, porque hoje esses meios todos de informática deixam as pessoas muito viciadas nisso. As pessoas usam isso com uma facilidade muito grande e muitas vezes não é por determinação do empregador. As pessoas acessam porque já querem aproveitar e responder à noite o e-mail porque já se livram no dia seguinte. Então, até que ponto eu acho que o Dr. Renato, como juiz aí, como julgador, né, tem uma visão aí pra gente que acho que é bem importante. Como o juiz decide numa situação dessa? Porque qual é o limite efetivamente para saber se houve ordem do empregador ou se o empregado está fazendo isso porque quer, né? Boa pergunta para o doutor. Veja, essa questão do ponto
de horário de trabalho é uma questão que está presente em grande maioria dos processos trabalhistas, né? E não é mais simples ou mais complicada por conta de haver o teletrabalho ou não. Eu acho que a gente vai ter que analisar sempre caso a caso, né? E como a doutora mencionou, veja, o simples fato de eu abrir meu e-mail no final de semana, talvez não queira dizer necessariamente que eu estou trabalhando. Mas, por exemplo, se o meu chefe mandar um e-mail para mim, sexta-feira, às 11 da noite, e falar, segunda-feira eu quero o relatório de tais e tais assuntos pronto às 9 horas na minha mesa. Daí já fica diferente. Já está havendo uma ordem clara para trabalho no final de semana, né? Eu sei que a realidade da gente começou a nos viciar nesse contato online, né? A gente está sempre olhando no celular, vendo se chegou e-mail, se não chegou. Minha mulher mesmo disse que vai jogar o meu celular no lixo, porque diz que até jantando eu fico olhando se tem e-mail chegando, etc. De fato, acho que a gente vai ter que separar o exagero, né? E analisar caso a caso. Isso é um problema que a gente já vinha enfrentando na Justiça do Trabalho, até numa atividade que é muito mais antiga. Por exemplo, o motorista de caminhão, né? O motorista de caminhão que faz viagem, o empregador consegue controlar o horário de trabalho dele? Quando a CLT foi feita, né, nos anos 40, não se imaginava que se poderia haver um controle. Então, aquela pessoa que tinha jornada externa, a CLT expressamente dizia que ela não tinha direito à hora extra, ela está fora do sistema de hora extra, porque havia uma impossibilidade de se controlar. Mas hoje em dia, com um caminhão controlado por satélite, com GPS, com tudo isso, será que dá para dizer que alguém consegue fazer as coisas sem estar sendo controlado de alguma forma? Eu acho que a jurisprudência vai ter que avançar um pouco, vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias. E eu acho que a grande mensagem dessa lei é reconhecer que existe coisa nova no pedaço, né? Acho que o que mostrou, assim, olha, não dá mais para a gente falar, como a doutora mencionou, a doutora Carla mencionou, que a legislação foi baseada na legislação dos ferroviários. De fato, o ferroviário ficava lá esperando na casa dele para se acontecesse um acidente, ele ia lá e ia consertar a linha do trem. É claro que essa é uma realidade que é absolutamente fora da nossa realidade de hoje, né? Hoje em dia, a gente tem que pensar o quê? Numa pessoa, por exemplo, um médico, que ele fica em casa aguardando um chamado. Vai dizer, bom, mas ele está em casa, ele pode sair, ele pode ir para o parque, então ele está em liberdade. Mas será que ele está em liberdade? Ele pode ir para o bar, por exemplo, e tomar 3 caipirinhas? Não pode, porque ele pode ser chamado, né? Daí ele vai lá fazer uma operação no cérebro de alguém depois de tomar 3 caipirinhas. Não é possível. Então, sempre que houver essa limitação da liberdade do trabalhador, ele precisa de uma compensação. Eu acho que é essa a ideia. Se há limitação, deve haver uma compensação. Se há um terço, se há hora extra, aí ficaria para decidir caso a caso. Bacana. Quer fazer alguma complementação? Não, tá ótimo, perfeito. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente já recebeu algumas perguntas aqui dos internautas e a gente vai voltar em breve para continuar com esse papo. Convido a doutora a continuar com a gente aqui via Skype e a doutora volta no terceiro bloco. Você quer contribuir com esse tema? Então vai até a nossa página na home da TVT e mande a sua mensagem ou compartilhe no nosso Facebook. É muito fácil, é só procurar por Rede TVT. Você pode acompanhar também o que acontece na TVT pelo nosso Twitter, também @RedeTVT. Vamos fazer um pequeno intervalinho e voltamos em seguida com mais esse papel.